E para a gente continuar falando um pouquinho sobre esse assunto, mas no outro campo de emoções, de como que elas interferem no nosso dia a dia, nas nossas vivências, a gente vai falar o seguinte: ser pai e ser mãe é uma experiência mais bela e complexa que recebemos nesse mundo. A missão da parentalidade é um presente, mas também um desafio. Em meio a sentimentos de cuidado, de proteção, de amor, pode surgir a figura de pais super protetores. Esse vai ser o nosso assunto com o terapeuta Maurício Valente, que está aqui, recebendo o nosso convite novamente. Obrigada, Maurício, para a gente falar desse tema, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui. Então, Maurício, conta pra gente quais são os indícios que pode mostrar de pais superprotetores, porque a gente, às vezes, eles acham que estão fazendo super bem e estão protegendo demais, né? Isso é importante falar, Nubia, sempre, às vezes está sempre carregado de um amor, né? Mas um amor fora de ordem, um amor que pode prejudicar. E a superproteção é uma coisa que destrói uma criança completamente, né? Sinais que a gente pode perceber de pais, aí para você que está ouvindo, assistindo. Primeiro, monitoramento excessivo. Pais que tudo quer vigiar filho. Interferência excessiva. Esse tênis não tá bom, filha, essa blusa não tá boa. Troca, interferir em hábitos comuns, né, da criança. Querer evitar que a criança não passe por problemas. Ela está com uma questão na escola, eu vou lá resolver. Eu já entro lá no meio, já brigo, já falo, não falo, filha, tenta falar com a pessoa, tenta conversar isso. Aí se minha criança está triste, meu filho está triste, eu não posso deixar ele passar por frustração, né? Então eu tenho que interferir para resolver de alguma forma para que minha filha e meu filho não se frustrem. Isso é uma coisa que é necessário para a vida de um ser, né? O crescimento e o medo excessivo. Né? Pais superprotetores têm, acima de tudo, medos absurdos. E Maurício, como que é a questão dos efeitos dessa superproteção nesse desenvolvimento da criança, que depois se tornar um adolescente, um jovem, um adulto? Como que é? Perfeito. Baixa autoestima, são crianças completamente inseguras, crianças com isolamento social, crianças que sofrem demais quando se frustram, não tem resiliência. A resiliência é a capacidade de você se reerguer perante uma adversidade e não consegue. São crianças que terão futuramente dificuldades de relacionamentos clássicos, né? Tanto que tem um autor que a gente estuda, né? Que um autor alemão, que ele fala que é forte o que eu vou dizer, mas pais não se sintam culpados, tá bom? Nós somos imperfeitos. Hiperproteger um filho é a mesma coisa que destruí-lo. É a mesma coisa. Então isso é um assunto bem sério. Sabemos que não fazemos por mal, sabemos que um pai e uma mãe quer se dedicar, mas é um assunto que chama atenção, é bastante importante você estar atento se você está sendo um pai ou uma mãe hiperprotetora, né? Ou se você está mais dentro de um processo de normalidade, que acho que a gente vai falar, né? Exatamente, Maurício. Estão falando dessa questão, como ter essa dosagem, esse equilíbrio, porque principalmente acho que os pais de primeira viagem às vezes querem fazer isso, proteger e proteger. Aí de repente com o segundo já vê que é diferente, mas para esses pais que estão tentando buscar esse equilíbrio, de nossa, eu quero proteger, mas não quero também interferir. Como ter essa linha que é tão tênue, ter uma ideia? Muito tênue, é desafiador. Eu não gosto da palavra difícil. A palavra difícil bloqueia a sua mente, então é desafiador. Mas olha que legal um parâmetro que eu vou dar para vocês. Eu acabei de falar para vocês alguns sinais da criança que é hiperprotegida, correto? Uhum. Muito bem. Então, qual o segredo para você saber se você está indo bem? É você olhar para o teu filho e falar, cara, ele não está com excesso dessas coisas que o Maurício falou ali. Por exemplo, é uma criança que tem uma autoestima boa, ela é segura para tomar uma decisão, para comprar uma roupa, né? Ela se envolve com os amigos, ela sai para dormir fora desde que você conheça a família, então ela consegue dormir nos amigos e depois voltar para casa. É uma criança que está se relacionando, tem bons amigos, às vezes já tem até, se for adolescente, uma namoradinha que está indo bem. Então é sinais que está indo tudo bem. Que está dando certo, correto? Agora, se você vê aquilo que eu disse, criança isolada, criança jogada, criança que se não relaciona, essas são perigosas, no é sinal que você pode estar num caminho perigoso, eu digo que é até perigoso. Tá? E no caso da adolescência, então, Maurício, esses sinais ficam mais evidentes, porque já é um período de muita transformação. Fica mais na evidência de esse adolescente muito inseguro, muito retraído, sem autonomia, sem esse desenvolvimento? Como Perfeito, perfeito, excelente pergunta. Até porque a adolescência é a fase das tribos, né? É onde as crianças, os adolescentes, o pai sempre é criança, Nubia, mas assim, os adolescentes largam um pouco a mãe e o pai e começa a ter as tribos. Então, se o seu filho não está tendo tribo, tem alguma coisa que está errada.
certo? Ele está isolado dentro de casa. Uma coisa muito importante, sinal de filho, dependência emocional. Um adolescente de 14, 15 anos está grudado em pai e mãe para tudo, fazendo pai e mãe para tudo, como diz meu pai, põe as suas barbas de molho. Tem alguma coisa que precisa ser corrigida. E até é importante ter esse cuidado para não sufocar também essa criança, esse adolescente. Totalmente. Porque aí depois, na vida adulta, ele vai precisar de todo esse desenvolvimento, todo esse trabalho para... E ele não teve. E aí ele vai ter um monte de adversidade que ele não vai saber lidar, ele não se frustra, ele não tem resiliência, os relacionamentos não dão certo, você vai ver tudo questões de hiperproteção. E o pai e a mãe é inconsciente, tá, Núbia? Não estou dizendo que o pai e a mãe faz isso de propósito. É porque o pai e a mãe já têm os conteúdos deles, certo? Os traumas, as dores, e acaba passando por filho. Então não é maldade, mas acaba sendo um prejuízo. É aquela questão deles tentarem e estarem tentando fazer o melhor do que eles podem, né, Maurício? Eles podem, é isso aí, é isso aí. Às vezes o tiro sai pela culatra, né? Porque às vezes você acha que você está fazendo um bem, você está criando um adulto cheio de mazelas futuras. E como colocar um pouquinho esse limite dos pais perceberem, peraí que meu filho está acontecendo isso, minha filha está assim, como eles darem uma retraída e tentarem mudar um pouquinho desse perfil? Eu acho que o primeiro é reconhecer, né, Núbia? Se você se identificou com essa entrevista, alguma coisa, eu acho que eu estou sendo, chama o marido, chama os filhos, reconheça o que está acontecendo e fale que alguma coisa vai ser diferente. Não vou dizer para você que um pai tem que ser largado, como já eram também anteriormente, era demais, né? Era um largado demais. Mas o que acontece? Essa geração nova é uma geração que está passando por essa coisa do maior medo. Parece que o medo está aumentando e as crianças estão sofrendo com isso. Então, reconhecer, você pai e mãe, reconheça. Chame teu filho, vamos tentar diferente? Vamos fazer, pai, filho, a mãe não interfere mais nas suas roupas? Você queria ir no amiguinho, a mãe não deixava, mas tá bom, eu vou conversar com os pais dele, a mãe vai começar a liberar. Sabe um pouquinho, vai dar medo, mas essa tentativa pode fazer uma transformação enorme. E aquela questão que a gente, às vezes, os pais estão pensando que estão nessa proteção por causa desse excesso de medo, e como a gente vem falando no bate-papo, Maurício, vai ocasionando em coisas muito lá futuramente, porque às vezes chega lá o adulto, tem que tomar uma decisão. E seguir profissão ou profissão. Fica perdido e grave, pode ser coisas... O que você está falando é muito grave, você entendeu? A gente não tem noção. Eu lido com as pessoas adultas, as crianças hiperprotegidas que chegam lá para mim adultas. O assunto é grave. Apesar de a gente não ter uma campanha direta que fale, né? Caberia até talvez um mês do ano para isso, né? O mês da hiperproteção, cuidado com a hiperproteção. Mas assim, é bem sério esse assunto, é bem grave, porque a gente vê o que acontece lá na frente e é meio assustador. E no caso, Maurício, agora me deu o seguinte, dos filhos que às vezes também ficam com aquele medo de sair da casa dos pais. Acontece dessa superproteção? É bem colocado, perfeitamente. Você vê filho de 30 anos que mora com o pai ainda. Tem medo de dirigir, medo de sair, medo de fazer uma faculdade fora. O que é isso? Isso foi uma hiperproteção. Vai falar que os pais não amaram? Amaram. Mas foi um amor fora de ordem. Até para amar a gente precisa de ordem. Então, um amor fora de ordem leva a um conjunto educacional do ambiente familiar horroroso. Horroroso. E volta a falar, não é culpa de pai e mãe, é inconsciência. Porque os pais, na verdade, deveriam ter um cursinho, né, Núbia? Para ser pai e mãe, a gente formar primeiro, para depois ser pai e mãe. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Né? Podia ter um manual de como seguir, né? Não é? Seria Maurício, ótimo. No caso dos adultos que se identificaram, acho que eu sofri, entre aspas, com essa superproteção dos pais. O que eu posso fazer daqui para frente, então? Boa colocação. Agora não é mais os pais. Agora, se você já é adulto, é você. Então, procurar ajuda. Você não está sozinho, tem diversas técnicas que a gente faz em consultório, tem diversas técnicas que um profissional, como eu ou como tantos, conseguem te ajudar a reverter o jogo, virar esse jogo para que você possa reconquistar. Saiba de uma coisa, vai ser desafiador. Porque você vai ter um pouquinho de... Você sofreu hiperproteção, você vai ter um pouquinho de medo a mais, vai ser mais desafiador para você, mas você consegue com as técnicas certas. E no caso dos pais, principalmente acho que as mães que têm mais esse perfil de superproteção, como que eu vou ter esse equilíbrio? Porque elas às vezes têm esse medo de soltar e deixar o filho voar. Que dicas, Maurício? O certo também era se a mãe e esse pai se tratar, né? Por que eles têm medo de deixar o filho voar? Porque eles têm conteúdos dele da infância que estão atrapalhando.
Então, o certo é esses pais também, eles merecem também uma orientação, um carinho, um cuidado. Então, se esses pais estiverem atentos e fez sentido, procurar ajuda também, Núbia. Ajuda de orientação, ajuda terapêutica. Às vezes não precisa nem fazer terapia, mas uma orientação de estratégias, né? Que é o que eu adoro fazer lá também, orientar os pais, estratégias, isso pode ajudar muito a família como um todo. É aquela questão que vai trazer benefícios para eles como um todo, não só nesse campo de pai e mãe, né, Maurício? E mesmo você, mãe e pai, que falou, nossa, agora eu já vi que meu filho é adulto, eu já hiperprotegi, vale a pena você estudar, porque você pode inspirar alguém, né? Às vezes você pode inspirar uma vizinha, alguém que está com um filho pequeno, um parente, falar, meu, não faça isso, eu aprendi, eu fiz isso com os meus, né? Agora, quando o filho se torna adulto, aí não é mais pai e mãe, aí não tem mais jeito. Aí é o filho adulto que tem que tomar a frente, o protagonista da ação. E para a gente finalizar, Maurício, então reforça os sinais para os pais ficarem atentos sobre esses sinais de superproteção e eles refletirem durante essa tarde e tentarem mudar então um pouquinho. Que legal, Nubia. Baixa autoestima. Teu filho tem muita baixa autoestima, menos-valia, insegurança, se isola socialmente. Você percebe que tudo deixa ele nervoso, ele não tem condição de se frustrar ou de recuperar de uma adversidade, uma coisa contrária que ele teve que viver. Tá? São sinais. Dependência emocional, são filhos que não saem da sua barra, não conseguem dormir no amigo, não querem, se isolam, não tem muitas amizades, principalmente adolescente. Eu ficaria atento a esses sinais. Maurício, obrigada novamente pela sua participação sobre Prazer, Núbia, sempre. Esse assunto que é delicado, mas que é importante a gente passar essas dicas. Agradeço a possibilidade de estar aqui.